Vamos falar de previsões da semana? Já vou soltar um spoiler de bastidores aqui, que a gente está numa semana que começa um novo tempo. A gente tem uma grande transformação astrológica e que o tarô está ali juntinho, contando essa história. Eu vou conversar agora com a Nayara Tomaino e o Léo Kioda, super time Nai de Astrologia e Léo de Tarô do Personagem, para a gente entender tudo sobre essa semana que eu já soltei o spoiler. Nai, por que esse spoiler aí? Que é essa grande virada aí astrológica da semana? Carol, nessa semana temos um novo tempo que começa em 2026 e essa mudança vai até 2038. Então, temos a abertura de um novo ciclo que vai durar aí 12 anos e causa um grande impacto no social. Quando a gente tem, pessoal, planetas que ficam muito tempo em um signo, a gente pode observar ali uma mudança na sociedade entrada de Netuno no signo de Áries. Netuno é um signo que fala sobre a comunhão entre as pessoas. Daí essa tonalidade da nossa criatividade, imaginação, espiritualidade. Em Áries a gente tem muita determinação, independência e uma garra para lutar pelo que a gente quer. Já engatando aqui, a gente tem a justiça como carta-tema, tá? Dessa semana, viu, gente? Carol, é um novo tempo, mas também é uma nova ordem, porque a justiça ela vem trazer uma recalibragem das coisas. Então casa muito bem, Nai, com o que você está colocando também, porque é um tempo de ajustamento das coisas, assim. A gente está no final de janeiro, então as coisas agora começam a de fato acontecer. Sabe quando dá um clique, assim, fala, ó, finalmente o ano começou? Tudo bem que a gente tem essa ideia de que o ano começa mesmo depois do carnaval. A gente tem implícita essa noção, né? Mas o ano agora realmente começou. Então, assim, não tem para ninguém. A gente precisa colocar os prós e os contras na balança, sabe esses clichês necessários? A justiça vem pedir isso. Então, assim, é um novo tempo, uma nova ordem mesmo, mundial. E a gente vê isso com muitas questões políticas que a gente tem assistido desde o comecinho do ano se acirrando. Então, são mais questões que vão trazer, assim, preocupação, tensão, e a gente fica meio que numa posição, assim, sem saber muito bem o que fazer, mas toda atitude vai ser recompensada daqui para frente. Então, a justiça é uma carta, a gente pode chamar até de kármica, com muito cuidado, mas é porque ela vai demandar ação, e toda ação tem reação. Vamos firme nessa semana, né? Léo, você falando isso, quando você estava Nova Ordem, eu já ia perguntar assim, Léo, como é que fica? Porque Netuno em Áries, né? Áries fala de guerra. Então, eu vou fazer perguntas sobre isso, pessoal. A gente vai entender esse contexto de um ano que já mostrou que vai ter muitos conflitos e como é que a gente navega nesses conflitos. A gente já trouxe isso nas previsões do ano. Mas, como a Nay falou, também é um começo de um novo tempo, uma nova ordem, né? E Léo falou também que a gente também pode trazer isso para a nossa vida. Vamos entender mais a fundo. Eu queria já te chamar para dar aquele like aqui no programa, né? Para a gente saber que você está gostando. Já comenta o que você está curtindo aqui no programa, o que você quer ver mais. A gente quer ouvir suas ideias. A gente está, inclusive, trazendo essas novas ideias que vocês estão botando nos comentários aqui para o programa. A gente está adorando. E quero também te chamar a ver a área da vida que você está com Marte ativando nesse momento. A Nay já vai, eu dei um spoilerzinho, mas a Nay já vai falar sobre isso. Marte está causando. Marte está nessa história aí. A gente falou de Netuno, mas Marte é importante essa semana também. Tá indo com calma, né, Carol? Tá. Oi? Vamos com calma. É. E o spoiler do spoiler é o seguinte: essa área da vida é que você vai tomar cuidado para você não arrumar confusão. Então, você quer saber que área é essa? Você vai lá no seu horóscopo personalizado, você vai clicar ali em ver seus trânsitos. E aí você vai procurar pelo trânsito de Marte na casa. Então você vai, ó, rolar ali e você vai buscar exatamente, ó, já passou Vênus, Marte ali, ó, Marte na casa 12. Então o seu pode estar na 1, na 3 e já comenta aqui com a gente qual é a área da vida que você está com Marte, que a nossa equipe vai dar dicas para você desse setor e essas dicas foram preparadas pela Nai. Então a gente vai botar essas dicas para vocês aqui nos comentários, vai te respondendo, porque esse é um setor que você tem que tomar cuidado para não arrumar confusão e a gente já vai explicar mais sobre isso. Já tira logo o band-aid aí, dessa arrumar confusão. Que história é essa de Marte? Pois é, Carol, a gente está indo com calma, porque é isso que a semana vai exigir da gente, pessoal. A gente está em uma semana com muitos planetas ali em Aquário,
E nós vamos ter uma conjunção entre Marte e Plutão. Por que que a gente precisa ir com muito cuidado, pessoal? Marte já é um planeta que é um grande indicativo de falta de paciência e da gente primeiro agir e depois pensar. Plutão, ele é um planeta que indica grandes catarses, tá? E ele tem essa tonalidade de acontecer essas grandes transformações, primeiro através de uma revelação. Gente, Plutão, ele traz. Plutão é o deus do submundo. Então pensa, né? Toda aquela sujeira, aquela poeira que estava ali debaixo do tapete, ela surge para que isso seja transformado. Então, se a gente não tiver um pouquinho de cuidado, a gente pode ter brigas, falta de paciência, alguma revelação que tira a gente ali do prumo e a gente pode ter uma certa tensão para lidar com isso. E tanto Plutão quanto Marte pode indicar encerramentos. Então, se você tem uma amizade, uma relação, um ciclo que é importante para você, cuidado para que você não provoque um corte prematuro de algo que é importante para você por falta de paciência. Agora, Carol, nada é só ruim ou é só bom. Esse aspecto também nos ajuda a sairmos de situações que estão tóxicas, situações que não estão confortáveis para a gente. O frenemy, né? Aquela amizade que parece mais um inimigo. Então, escancara tudo isso e vai do nosso discernimento, da nossa consciência, lidar com isso com calma, meditar, não fazer as coisas na hora, né, no calor ali do momento, para que a gente saiba o que que vai permanecer na vida e o que que já não tá bom, tá tóxico e a gente precisa remover. Isso é muito legal que você falou, né? Porque se a pessoa olha a área da vida e até lê, né? Como tem uma conjunção ali em Aquário, você provavelmente vai estar com Vênus ali também. Quais são os outros planetas? É Vênus também? Marte e Plutão dentro dessa conjunção, o Sol vai estar em Aquário e Mercúrio e Vênus. Pessoal, são todos os planetas pessoais e mais o Plutão. Então, provavelmente esse setor você vai estar ali também com o Sol na mesma casa, você vai estar ali com esses outros Mercúrio, esses outros planetas que a Nay falou, ali no seu horóscopo personalizado, vão estar na mesma casa. Então, você pode ler cada um desses trânsitos para você entender essa área da sua vida e se aprofundar até no que é essa transformação que você quer puxar. Ou o que, porque essa revelação pode ser uma coisa que vem, pode ser uma coisa que você se dá conta também na sua vida, né? Pessoal, já já vou voltar aí nesse contexto global que a Nay ainda não entrou, ainda vou perguntar para ela, mas Léo, a Nay deu uma dica muito legal para como que as pessoas usam o tom da semana para sua vida pessoal. Como é que a justiça também dá conselhos nesse sentido? Como é que a gente entende essa carta para usá-la na semana, digamos assim? Carol, isso é interessante, porque a justiça vem falar sobre o que estamos fazendo ou deixando de fazer, mais do que quem somos nesse momento. Então, ela vem pedir essa autoanálise. A justiça analisa, é uma das cartas do tarô que olham diretamente para a gente. Ela tá retona assim na gente, né? Então, é interessante porque ela já entra, ela meio que é incisiva naquilo que tem que ser visto e avaliado, enfim, tirado, é o que a Nay comentou. Então, é um período interessante, como eu falei no começo, de recalibrar as coisas. Recalcular a rota também é importante. E para isso, é uma posição estratégica. Que bom que vem nesse momento de janeiro, no final de janeiro, para a gente mesmo ver como é que a gente vai se projetar ao longo de 2026. Porque a justiça vem mesmo para colocar a gente no prumo, sabe? Prumo, essa postura assim, tipo, olha, e agora? Tô aqui na minha torre de comando, né, na minha sala de controle, como é que eu vou fazer as coisas? Dentro do possível, claro, né? E às vezes até do impossível, então a gente tem essa noção de que a gente pode movimentar algumas energias e outras estão aquém do nosso poder, além do nosso poder, né? E outras também, claro, estão aquém. Mas é interessante ver aquilo que a gente precisa fazer. A justiça é muito pontual. E é um arcano interessante porque ela vem mesmo para nivelar as coisas. Tipo, olha, saiba o seu tamanho nesse momento e faça o que te cabe. Simples assim, direto. É isso. Olha só, se você quer saber o seu tamanho nesse ano, o seu tamanho é sempre grande. Eu gosto sempre de puxar pelo nosso valor, pela nossa autoestima, mas eu adorei isso que ela falou.
o Léo tem um jogo no Personário, pessoal, que é o tarô do ano. Você sorteia uma carta regente para o seu ano, que é qual o tom. Queria tirar onda, não, mas a minha estrela, tá? Eu quase que comemoro depois que eu tiro. Eu faço um ritualzinho, pessoal, acendo vela, me concentro antes de jogar para tirar o meu arcano super concentrada. O meu foi estrela, tá? Léo, te agradeço. É como se fosse um filme, né, Carol? É como se a gente montasse o nosso roteiro. Isso que é interessante, né, do tarô do ano. A gente monta o Exatamente. nosso roteiro. Ó, a Thaís está mostrando aí com o nomezinho dela. Ela ainda está jogando ele aqui ao vivo. Você sorteia uma carta para o regente para o seu ano e depois você sorteia uma carta para cada mês do ano. Então, é isso que o Léo falou, ela vira um roteirinho. Inclusive, ano passado, eu ajustei data de férias de acordo com a minha carta. E foi ótimo. Eu planejei as férias, não planejei um determinado mês, tipo julho seria, porque o arcano não estava legal e foi realmente um mês mais tenso. Eu realoquei meu planejamento de férias, foi ótimo. Você faz um planejamento no ano, um grande planner com a ajuda do tarô. Então, fica a dica, a gente botou aqui o link para você na descrição. E falando disso, de saber o seu tamanho, né? Eu adorei essa frase, Léo, porque às vezes a gente também está nas ilusões, né? Das próprias férias, né? E a gente volta para a realidade. Final de janeiro é um período que as pessoas voltam de férias, né? Então, férias escolares. Então, é muito voltar àquela rotina do dia a dia. Mas, Nai, eu ia te perguntar o seguinte: como é que essa entrada de Netuno em Áries conversa com isso, né? Tem uma semana que você falou aí de chances de briga, acirramento, né? Imagino também global, né? Você pode até falar sobre isso também, mas como é que Netuno entra nesse contexto? Pois é, Carol, a gente vai ter uma semana com notícias que podem ser notícias um tanto quanto tensas, em um contexto social e político, porque Plutão é um planeta também que é geracional, ele indica questões que falam sobre esse grande grupo social. A gente tem uma conexão muito direta de Netuno em Áries com essa conjunção de Marte e Plutão em Aquário. Por quê? Netuno fala sobre os nossos ideais, né? Então a gente tem uma questão muito forte relacionada à nossa fé, à conexão com a espiritualidade, à conexão com as outras pessoas. É como se a gente pudesse ativar o nosso guerreiro ali espiritual que faz essa nossa defesa, né, do que a gente acredita. E como a gente tem essa conjunção de Marte com Plutão também ativando o nosso guerreiro interno, porque o Marte é um guerreiro interno, a gente pode ter sim notícias relacionadas à guerra, guerras que são baseadas em religião, em ideais. E dentro da nossa vida é muito importante que a gente tenha os nossos ideais muito firmes, mas que a gente saiba ouvir, para que a gente saiba escutar para que a gente tenha esse discernimento e essa consciência, pessoal. Inclusive, é um momento bom para a gente sim se defender, só que esse é a grande sacada, o grande momento da gente, às vezes, rever os nossos ideais que não estão funcionando tanto assim, né? Esses ideais, eles estão fazendo bem para mim, eles estão fazendo bem para o próximo, né? Aquário fala sobre essa questão da evolução dos ideais. Os meus ideais estão atendendo o coletivo. Então a gente fica com essa grande reflexão entre, tá, isso é o que eu acredito, mas o que eu posso fazer para o contexto social? Como isso está afetando o outro, né? A grande pergunta que fica aí é: até que ponto chegou o momento de eu sacrificar, porque Ares fala sobre isso, sacrificar o egoísmo em prol de um bem maior, de um coletivo? E, Nai, uma dúvida, nessa questão de acirramento, a gente pode ter acirramento aí de conflitos mesmo que já estão acontecendo globais. Pelo que você falou também, parece que tem alguma coisa que vem à tona que a gente não estava vendo ali com Plutão, pode ter alguma coisa surgindo, um novo capítulo aí, né, desses conflitos. E uma dúvida, podem ter também com Aquário manifestações e manifestações agressivas, tipo manifestações populares? Sim, com certeza, Carol, porque o aquário, pessoal, é o oposto do leão.
Leão é o rei, Leão é a monarquia, e o Aquário vem dispor esse rei, né, tirar ele do trono, para que os interesses coletivos sejam atingidos. Então, Marte tem essa disposição do guerreiro. Então, a gente pode ver manifestações é, se opondo a tudo que está sendo imposto, né? A essa mão, né, de ferro que pode estar ali, meio que agredindo os direitos humanos, os direitos coletivos. Então, é muito provável. Gente, então teremos notícias tensas. É uma semana bem tensa, né, do ponto de vista de notícias, mas o legal é você puxar isso para a sua vida, de como que você vira essa chave aí que o Léo falou. Agora começou, sentar no seu trono, para você começar o ano no seu poder e até abrindo mão, como a Nay falou também, de situações tóxicas, de coisas que você vem protelando, que não servem mais na sua vida. Recomeça mesmo, né? Tudo em Áries também fala, Áries fala de um começo, né? E aí, Léo, você sempre sorteia uma carta para cada dia da semana. Me dá aí os dias mais marcantes para você. Olha, eu acho interessante, Carol, no dia 26, na segunda, que a gente tem essa entrada de Netuno em Áries, e veio o Mago. E o Mago é uma carta interessante porque ela é iniciativa, ele é o ímpeto. Então é como se fosse uma força mesmo que toma conta da gente, isso a nível pessoal, claro, e que fala, não, eu preciso levantar e sacudir a poeira e fazer as coisas acontecerem, para já, para ontem. Então meio que o Mago é essa força mesmo, motriz, que vem, né, levanta a gente, faz a gente agir e seguir firme. Mas também é interessante porque fala de posturas de pessoas grandes, influentes, que começam ou que anunciam alguma coisa. Então acho que isso casa muito bem com esse momento de conflitos também no mundo, em que as pessoas podem chegar e falar alguma coisa e depois se retirarem por pressão do coletivo, como a Nay estava comentando. Então isso é bem interessante, sabe? Aquela pessoa vai lá, ladra, mas não morde depois, porque foi muito grande a pressão que caiu em cima. Por que isso? Porque o mago é muito fogo de palha. Então essa é a verdade. Ele pode começar alguma coisa, começar uma ameaça muito grande e depois baixar a guarda ou a bola. Entende? Tipo, não vamos seguir caminho por aqui porque estrategicamente não é legal agora. Agora, então vamos fazer de surpresa num outro momento. Então é nesse nível. Então o mago fala do ilusionista, ou então o showman, a pessoa que aparece, que quer aparecer. Então tem figuras proeminentes nesse momento que podem surgir aí e cantar uma bola, vamos dizer assim, e depois, sabe, tipo, guardar, né, as armas e usá-las num outro momento. Tem essa conotação também, mas é um dia marcado por uma criatividade também, por uma visão também além do alcance, que o mago também tem isso, ele é muito visionário. Então, assim, é um momento que, voltando para o pessoal, a gente pode, de fato, colocar no papel aquilo que a gente quer manifestar. Vou usar esse termo também. Muito também é interessante, né, a gente fazer, para fazer e acontecer alguma coisa. Então o mago vem justamente para ajustar essas ideias e também esses desejos, as vontades. Ele é o senhor da vontade. Então é interessante tomar conta dessa proporção que a gente pode assumir em relação às coisas que a gente quer manifestar, realizar. Inclusive, Carol, isso que o Léo falou sobre essa característica do mago, da gente ter esse lado meio fogo de palha, às vezes alguma questão que tá ali mais forte e depois a gente tem uma amenizada, tem tudo a ver com o aspecto que vem aí salvando a nossa semana. Na quinta-feira, dia 29, temos Mercúrio em conjunção com Vênus. E isso é muito bom, pessoal, porque depois de uma semana que a gente pode ter brigas na nossa vida pessoal, conflitos no social, esse aspecto vem indicando justamente o poder da comunicação. Eu vou ser obrigada a pregar um pouquinho aqui a palavra da comunicação não violenta, porque esse pode ser justamente o escape para a gente conseguir lidar com isso, pessoal. Para quem nunca ouviu falar, eu recomendo livro, recomendo palestras. Se vocês pesquisarem, vão achar bastante coisas. E é muito interessante a gente pensar que dentro da comunicação não violenta, em vez da gente ir julgando, você isso, você aquilo, você não fez isso, a gente vai colocar como fato, olha, aconteceu isso e eu me senti assim.
Isso tem tudo a ver com o poder de Vênus, porque Vênus fala sobre a conexão das pessoas, as relações, o amor, o prazer, a prosperidade. Então a gente tem uma grande chance de, poxa, se eu errei, se eu falei sem pensar, o ideal é que a gente não faça isso. Mas se isso aconteceu, a gente pode pedir desculpas, a gente pode pedir perdão. E a gente tem uma grande chance de que isso realmente aconteça, porque a gente tem essa união do afeto e da comunicação, o que vai casar muito bem com a tonalidade maior da lua dessa semana. A lua fala, pessoal, sobre o nosso humor. E logo no comecinho dessa semana, a gente começa com a fase crescente, né? Na segunda-feira, a gente tem uma lua crescente em touro. Então, olha, coloca um grande contrapeso para a gente pensar nos nossos ideais, mas dentro do que nos dá conforto. A lua em touro gosta disso, do prazer. Então, olha, a gente pode ter ali nessa terça-feira, né, nesse ápice do conflito de Marte com Plutão, e aí na quinta a gente já consegue dar uma pensada, dar uma conversada para a gente encerrar essa semana um pouco mais light. Vou aproveitar aqui e já pedir para você comentar com a gente qual é a área da vida que você está com Marte ativando. A gente quer te ajudar a não arrumar confusão essa semana, não arruma confusão fora, olha para dentro e recomeça, renova aí a sua vida. Vou te pedir também para aproveitar e seguir o Léo e a Nay nas redes sociais. Eu também tenho o meu @ também, a gente quer conversar com você nas redes. Léo e Nay dão dicas de astrologia e tarô, Léo de tarô, todos os dias. Aproveita para segui-los e também para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações que você recebe o vídeo sempre que a gente lança um novo programa. E a gente se vê no próximo.